Bom dia, galera do YouTube, amigos da internet. Hoje eu pretendo falar sobre uma síndrome, muito devastadora, uma grande epidemia que está percorrendo toda a cidade, consultórios médicos, consultórios de vários profissionais. Lembrando que eu sou psicólogo, meu nome é Milson, então é sempre um prazer aí estar dialogando. E a síndrome de hoje que eu vou apresentar, que inclusive nem está no DSM-4, nem muito menos do 5, e não estará no DSM-6, e muito menos no DSM-10, não é? O DSM é o Manual de Doenças Americanas, não é? O CID também, enfim. Essa doença, essa síndrome, ela não está em lugar nenhum. Porém, esse é o grande perigo dessa síndrome. Que essa síndrome, ela chama Síndrome do Suposto Saber. É uma nova patologia inédita, que atua de uma maneira bem escondida e bem nos bastidores. Uma síndrome gravíssima, uma grande epidemia, que é a Síndrome do Suposto Saber. Essa síndrome, ela acomete os profissionais da educação, da saúde, da assistência social, em toda e qualquer profissão de ajuda, e está espalhando de uma forma assim, nunca dantes vista. Como é que é essa síndrome? Os sintomas dessa síndrome, é importante que a grande população saiba. Essa síndrome, ela apresenta os seguintes sintomas. Primeiro, o profissional que está, digamos assim, infectado por essa doença, ele costuma se posicionar de uma forma arrogante. Essa síndrome, ela deixa a pessoa se achando a dona da verdade. Essa síndrome, um dos sintomas aí muito presente, é o sintoma da adivinhação. Então o profissional que está vivendo essa síndrome, infectado, ele consegue adivinhar todos os problemas que a outra pessoa tem. Então, se for uma criança, esse profissional que manifesta essa síndrome, ele olha para aquela criança, ele dá um desenho, ele dá uma atividade, ele faz uma conversa de 30 minutos, ele dá o rótulo, o diagnóstico. Então ele já vai descobrir tudo daquela criança. No caso dos professores, essa síndrome, ela se manifesta também da mesma forma. O professor, ele olha a criança ali, olha ali, lê um artiguinho aqui na internet, uma outra coisa ali, ele vai dizer, olha, é disléxica, olha, tem hiperatividade, olha, tem tal e tal patologia. Essa síndrome também se manifesta na assistência social. Quando os assistentes sociais, que estão em ONGs, instituições, etc., acham que são os salvadores do doente ou daquele que é cuidado. Então essa síndrome também se manifesta assim. Essa síndrome se manifesta em religiosos, em líderes comunitários, quando a pessoa se investe do poder de salvador. Então a síndrome do suposto saber é uma patologia gravíssima e, pasmem os senhores, não há nenhum tipo de tratamento possível. Olha que trágico, não é? Por quê? Porque a pessoa que está infectada com essa síndrome, ela não tem dúvida, ela não se questiona, ela não pensa no que ela está fazendo em prol do outro, porque ela sabe, ela tem o saber, só que lembramos, suposto saber. E essa síndrome, ela varre a sociedade, ela varre os consultórios médicos, e ela está muito a serviço de uma sociedade, digamos, normativa, coercitiva, de uma sociedade que exclui. A síndrome do suposto saber, ela está a serviço da exclusão. Então esses são alguns sintomas dessa patologia gravíssima, descoberta na faculdade dos super ultras profissionais, localizadas num super ultra país. A síndrome do suposto saber. Os sintomas são esses, A etiologia dessa síndrome, ou seja, a causa dessa síndrome, ela está localizada nos cursos de formação, em que é validado esses conceitos, que a pessoa sai achando que é o grande ultra power curador, psicólogo, psiquiatra, neurologista. Uma
das causas também está localizada no excesso de elogios, desculpe o português, né? Mas vamos fazer aqui uma concessão. As pessoas que babam muito ovo, né? Ou valorizam em demasia determinados profissionais. Então, há muitas pessoas que gostam de idolatrar determinados autores profissionais, e aí a pessoa começa a se achar o Deus do universo. E um dos fatores que causam essa síndrome também é o desconhecimento, né? É a alienação daquele que é cuidado, que põe a sua vida, as suas expectativas, os seus planos, o seu senso crítico na mão do outro. Então isso vai gerando o vírus, né? Vai favorecendo a infectação do vírus. Infectação foi péssimo, mas assim, vocês entenderam, né? Vai infectando a pessoa. Então, uma das razões, né, que geram aí essa síndrome também é esse movimento dos cuidados, que acabam não sendo cuidados. Então falamos do sintoma, falamos da etiologia e o tratamento. Eis a questão. Via de regra não há tratamento possível, por isso a gravidade da patologia, não é? Porque os seus portadores, que é um termo errado, vamos mudar isso, as pessoas que têm essa síndrome, as pessoas que têm a síndrome do suposto saber, elas não têm nenhum senso crítico de si mesmas. Elas não se perguntam para quem que ela está trabalhando, elas não têm uma ética, elas não têm um compromisso, elas estão conectadas com a própria patologia. Ou seja, elas têm que dar respostas, elas têm que ter o saber. Então vivemos essa época, uma grande epidemia, repito, em que o tratamento possível precisa ser descoberto. Então eu estou dividindo esse vídeo para estar lançando então a síndrome do suposto saber. Não há medicação possível, não há tratamento possível, e o tratamento passa por conscientizar as pessoas de ficarem espertas com essa patologia. Uma patologia gravíssima, né? Lembrando, síndrome do suposto saber. Então vamos ficar atento, galera, divulguem isso no YouTube, divulguem na internet, divulguem para quem vocês quiserem, porque é uma epidemia que assola a nossa cultura, assola a nossa pátria, assola os nossos representantes e assola os consultórios. Síndrome do suposto saber, que está muito presente. Há um autor que já trazia isso nos primórdios aí dos estudos das relações de ajuda, dizendo que toda relação de ajuda está pautada num poder. Então, uma das raízes dessa síndrome é o poder, é a necessidade de se sentir superior, não é? Então eu estou aqui falando dessa síndrome com o intuito de promover reflexões, tá certo? Um abraço a todos, fiquem atentos a essa síndrome que ela pode te visitar.